Uber diz que táxis são o futuro e quer todos eles no aplicativo até 2025. E onde que nós entramos nisso? Sendo a solução. Por sermos todos autônomos. Sendo todos autônomos, não iríamos ter toda essa problemática para Uber. Em 2018, a Uber levava o pessoal lá para Brasília, não é verdade? Vocês ouviram o homem dizer aqui que em 2018 a Uber levava o pessoal a fazer lobby. O Brasília é republicano e não tá errado. Federal passando. Em 2018, quando estava na Câmara Federal passando várias regulamentações, é bem mais difícil, porque existe muito mais debate, muito mais clareza sobre o assunto. A Uber levava quase toda semana 100 motoristas do Brasil inteiro para lá, para conversar com o vereador, com o deputado, enfim, para trabalhar. A Uber entrava numa salinha, levava 5, 6 motoristas junto. Olha, esses motoristas não gostam desse projeto. E assim fazia. Ou seja, a Uber usava os motoristas de aplicativo. A Uber usava os motoristas de aplicativo para defender o que era ruim para ela, não pro de aplicativo, para defender o que era ruim para ela, não questão do motorista. Você está vendo a Uber levar motorista de aplicativo para Brasília para A Uber não, né? Eu acho que a Uber não levou, não. negociar? Não tá. Por quê? Porque ela tá gostando de negociar com o incapacitado. É isso que tá acontecendo. Se tivesse ruim para a Uber estaria levando o motorista de aplicativo lá para Brasília para conversar com o Ministério, por exemplo. Gente, aí o que a Uber faz? Coloca alguém. Afinal, o nosso nobre vereador foi eleito como o Marlon do Uber. Mas para não queimar o filme, ele teve que tirar o nome Uber, né? Porque senão, como é que eu posso ser antagônico se eu sou o Marlon da Uber e criar uma narrativa antagonista, né? Mas tudo bem, faz parte da retórica. Agora, o que não dá pra desmentir é isso, velho. Aí já ficou complicado desmentir isso aqui. O motorista do aplicativo quer ganhar o valor justo por quilômetro por minuto rodando, é isso aí! Me ajuda a te ajudar, irmão. 99 lixo. Super lixo. Põe. Cara, é inacreditável. O cara faz um vídeo no dia e no outro dia tá em Brasília. Sindicato não me representa. O que representa é o Marlon do Uber, que não é mais Marlon do Uber. Hoje é o antagônico ao Marlon do Uber, mas na retórica dele, a Uber tá fazendo exatamente o que... Então, amiguinho, ó, tudo não passa de uma grande cortina de fumaça. Ora, e agora? Quem poderá nos ajudar? O Ministério Público. Uma associação que moveu uma ação contra a Uber. E, para nossa surpresa, ontem, Justiça multa a Uber em 1 bilhão de janjas e manda a empresa registrar motorista. Jesus. Você sabe o que significa cortina de fumaça, pessoal? É exatamente isso aqui, ó. Justiça multa a Uber em 1 bilhão e manda. Pô, é um número assim que assusta, né? Até parece que tá querendo pagar enfim, os gastos do governo em cima de uma empresa privada. Você está devendo a empresa privada? Não, gente, eu estou falando assim que o sistema, ele está funcionando, o estamento burocrático, ele funciona que é uma beleza, azeitado. Inclusive com pessoas dentro, direcionando inocentes úteis, ingênuos, a acreditar em narrativas, e nessas narrativas, eu fui eleito como Marlon do Uber, mas hoje eu estou dizendo que a Uber é um lixo, tá? E tudo aquilo que eu construí foi em cima do quê? Da empresa Uber. A 4ª Vara de Trabalho de São Paulo condenou a Uber do Brasil ao pagamento de multa de R$1 bilhão por danos morais coletivos e obrigou a empresa a registrar entre 500 mil e 774 mil profissionais prestadores de serviço pela plataforma. Você tem noção, cara? Tudo isso aqui, de acordo com a CPI dos aplicativos, são os cadastrados. Só quer dizer, o cara se cadastrou lá já teria direito a uma indenização, né? Gente, vamos ser práticos, isso não existe, isso não vai acontecer. A decisão foi tomada nessa quinta-feira, portanto ontem, pelo juiz Maurício Pereira Simões, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo, em atendimento a denúncias feitas pela AMA, Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativo. Vamos lembrar bem das associações, hein? Em nota, a empresa afirmou que irá recorrer da decisão, mas é óbvio, gente. Eu falei, não, vou lá e vou pagar.
mais de 6 mil sentenças favoráveis a ela em vários tribunais de justiça do país. Mas isso não é alegação, gente. Isso aí é decisão, cada juiz decide uma coisa. Então isso aí não foi precedente. O que abre precedente é essa decisão. Essa decisão é precedente para o país inteiro, inclusive. A Uber esclarece que vai recorrer à decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que o recurso cabíveis seja escutado. De acordo com o rito processual é perfeito. Ela vai fazer isso e, enfim, eu tenho uma bola de cristal que eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer daqui a pouco, tá? A sentença determina a contratação de regime CLT, consolidação das leis do trabalho em até 6 meses após o trânsito e julgado da ação, quando o processo chegar totalmente ao final, sem possibilidade de recurso, sob pena de multa diária de 10 mil reais. Então tem 6 meses aí para ela recorrer e vai recorrer. E não vai pagar uma roela em cima disso. Mas a cortina de fumaça foi aberta, a retórica foi aberta e a falácia de uma narrativa também. Perfeito? A multa de 1 bilhão por danos morais coletivos será dividida entre o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que ficará com 90%, até tá precisando de dinheiro, até para financiar, para ajudar os taxistas aqui, né? Mas infelizmente isso não vai chegar a cabo. Eu não tenho quase certeza que isso não vai dar em nada. Segundo o juiz, e as associações motoristas que deverão receber 10% do restante. Para isso, precisa ter registro em cartório. A MASP tem, né? Então ela teria direito a 10%. Ela é favorável ao processo seletista? Hã? A MASP não era sócio e o vice-presidente não era o Marlon? Ela teria direito a 10%. 10% de 1 bilhão, 100 milhões de reais. E ela tem registro em cartão. Então ela também, no meu entendimento, ela também teria direito. Será que eles agora são contra a seletista? Ou a favor? Perguntas. Só perguntas. Após a empresa ser intimada, deverá informar o total de motoristas que mandar. Isso que eu gostaria de ser ativo. Vamos fazer um bolão aqui? Que acha que São Paulo e Grande São Paulo, aqueles que vêm trabalhar em São Paulo, são mais de, um número cinzelo aqui, 250 mil, hein? Você acha que não? Os 200 mil. Um número bem baixinho, 100 mil. 120, por aí. 3 vezes mais que nós temos taxista, não, porque hoje nós temos 30 mil taxistas rodando. Então seriam praticamente 4 vezes mais. O número mais singelo que eu coloquei aqui, tá? Mas vamos ver, a empresa teria que informar o número dos ativos, tá? Desse total deverá comprovar registro de pelo menos 1/6 desses motoristas. O descumprimento da determinação poderá levar a uma nova multa, segundo a sentença, com valores que serão divididos em 50% para o FAT e 50% para as associações de motores. Tá aqui a associação de motoristas, reivindicando que, pelo que eu tô vendo, é o Pacaembu. Trabalhadores cruzam os braços amanhã dessa segunda-feira 18, não. Então, ou é foto antiga, ou eles vão... Não, essa aqui é foto antiga. Dia 15 de uma outra data e errar aqui na matéria. Segundo a ação de justiça de 2016, o Ministério Público do Trabalho recebeu denúncia de que os motoristas trabalhavam em condições que levam a potenciais acidentes de trânsito por não ter limite de jornada de trabalho, com descanso e recuperação física. A Uber foi então acionada pelos procuradores para apresentar documentação referente às denúncias protocoladas pela associação. Foram feitas diligências, mas de acordo com a sentença, as empresas não teriam apresentado os documentos solicitados junto aos estudos realizados pelo grupo GE Uber, além das decisões judiciais sobre o tema. Para Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, doutor em Direito do Trabalho, a decisão tomada pela Justiça de São Paulo poderá ser derrubada em outras. E vai ser, gente. Vai ser derrubada. O Ministério Público, eles vão entrar com o termo de ajustamento de conduta. A Uber vai se enquadrar a essas exigências, vai passar exatamente da maneira com que a Uber quer. Empresa disruptiva. Big Tech, pessoal. O sistema, estamento burocrático azeitado. Eu vou ler, nem vou ler porque é bobagem. Gente, desculpa, é assim. Não adianta. Eu não vou cair no canto da sereia. Entendeu? Eu não vou cair no canto da sereia. Isso é muita conversa mole, gente. É muita conversa mole. Aí, Elvio, o que você tem a ver? Você não tem nada a ver, né? O que você tem a ver? Nós somos taxistas. E nós fazemos parte desse projeto. Vocês acham que não? Fazemos sim. Vocês lembram quando eu apresentei para todos vocês essa situação específica aqui? Vou repetir novamente ela. Uber diz que táxis são futuro e quer todos eles no aplicativo até 2025. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Quanto tempo eu estou falando isso aqui? Uber espera que táxis possam atuar em mercado com leis mais enérgicas sobre o setor de mobilidade. A plataforma espera a obtida de 5 bilhões em 2024. Na quinta-feira 10, o diretor de mobilidade global da Uber apontou que o principal objetivo da empresa na área é listar todos os tipos de táxi no aplicativo até 2025. Vou repetir. O diretor de mobilidade global da Uber apontou que o principal objetivo da empresa na área é listar todos os tipos de táxi no aplicativo até 2015. Quanto tempo eu estou falando isso, pessoal? A plataforma espera que taxistas operem principalmente em mercados onde há uma forte regulamentação na área de transportes por aplicativo. Dúvidas?
Estou tentando elevar massa crítica e fazer com que todos pensem e entendam o que está acontecendo. Mas, gente, a situação é essa. Vocês acham que não tem método? Vocês acham que não tem? Nos últimos anos, a Uber, pessoal, ela criou narrativa de ser uma empresa revolucionária. A indústria de transporte se oferece assim como se fosse uma alternativa conveniente e acessível a todo o sistema. Não estou falando de táxi, não, tá? Todo o sistema de transporte, seja o de massa, seja o transporte individual, das grandes metrópoles do mundo. Principalmente criando essa concorrência extremamente desleal, criando esse dumping econômico que, inclusive, o próprio Marlon Loos acusou a InDrive, em um determinado momento, de estar fazendo isso, quando, de repente, só está uma maneira de negociar preço diferenciado, e hoje ele defende, inclusive, o mecanismo da InDrive como uma alternativa, né, a essa situação em que colocaria o motorista de aplicativo como um funcionário. E onde que nós entramos nisso? Sendo a solução. Por sermos todos autônomos. Sendo todos autônomos, não iríamos ter toda essa problemática para a Uber. E como ela vai encantar os taxistas, né? Como é que ela vai criar situações... Primeiro, é uma empresa que tem uma plataforma em âmbito global, tá? Então, os clientes no mundo inteiro utilizam a plataforma. Ela tem um marketing poderoso, inclusive... que concorreu diretamente com o táxi e transformou esses usuários como vingadores, como se vingando taxista por um serviço que não estava contente num determinado momento da necessidade do taxista. Então, passado ao longo de 7, 8 anos, a verdade vem à tona. Quem financia as corridinhas baratas são os próprios motoristas. Isso que eu venho falando há anos, desde 2015, 2014, eu venho falando exatamente, é a X, mas não. Minhas bolas de cristal responderam como se eu estivesse profetizando essa situação, de maneira precisa, exatamente para e passo tudo da maneira com que aconteceu. Mais tecnologia, mais isso. E o táxi, como é que fica nessa história? Bom, é isso que eu pergunto. Nós não temos uma plataforma? Temos o SPTaxi. Existem outras plataformas, eu vou falar aqui do SPTaxi especificamente aqui de São Paulo, mas no Brasil inteiro tem as suas plataformas. Seja de ordem municipal, como o Táxi Rio, ou em ordem corporativa ou empreendedora por parte de alguns taxistas, grupos taxistas, sindicatos, enfim, que criaram as suas próprias plataformas para atender a demanda dos taxistas. Mas então, por que vocês não incentivam essas plataformas? Porque muitos taxistas ainda correm para 99 e correm para Uber. E, tem muito taxista que faz. Ao invés de ficar incentivando 99. Eu sei, também não vou ser leviano de falar que alguns sabotadores do SPTaxi, aqui, falando da peculiaridade de São Paulo, defenderam com tanto afinco, né, o taxímetro virtual, sendo que o taxímetro virtual é a base de funcionamento para 99, Uber e todas essas outras plataformas. Sou contra o desacoplador, como nós temos uma pergunta. Mas o que o desacoplador faz? Simplesmente pega o taxímetro físico, passa a informação do valor real, através de cabo, não através de Bluetooth, não através de algo que pode ser qualquer capetinha, qualquer buster, vai lá e burla esse sistema. Então ele blinda essa informação e do aplicativo do celular, do seu smartphone, sobe para a nuvem. Sobe, inclusive, para a central de controle operacional e para a nuvem. Então, todas essas informações são informações das quais o celular que manda. O celular que informa, inclusive, a geolocalização por latitude, longitude, altitude, profundidade, enfim, aonde estiver. E isso, qualquer aplicativo que você tenha instalado, independente se é de transporte, mobilidade ou qualquer outro, ele também dá essas informações. Porque quando você assina o termo de adesão, e aceita, inclusive, cookies, você está passando todas as informações do seu smartphone, principalmente quando você dá permissão para abrir vídeo, áudio, fotos. Você está permitindo, inclusive algumas, da falta de ética por parte de algumas empresas, eu não vou elencar o nome, mas eu já comentei no passado, quando o SPTaxi abre, outro aplicativo da outra empresa derrubou o SPTaxi, e era sempre prioridade, e isso é algo que, inclusive, já foi corrigido nessa última... atualização do SPTaxi. Entendem que a briga de cachorro grande não é briga de amador. Aqui a situação está falando do estamento burocrático, a gente está falando de situações das quais envolve, inclusive, justiça. Tribunal de Justiça de São Paulo, com uma decisão que vai ser no rito judiciário, no rito legal, perfeito, tá certo, é assim que tem que ser. Mas a Uber, ela usa todo o sistema, inclusive judicial, para favorecer a própria retórica, tá? De que, olha, motorista de aplicativo lute contra você não ser seletista. Eu, inclusive, é algo que eu vejo que tem que ser um debate deles e eles que têm que achar o melhor termo. Eu acho que no intermediário seria a solução para ele, mas não vou ser eu que vou dar a solução.